Na aula de hoje, eu quero discutir uma coisa com vocês, assim, várias coisas. Essa é a nossa última aula, né? Mas principalmente, por exemplo, teve a dúvida do Yuri aqui no chat, em que ele falou sobre se no final desse mini curso a gente teria, se vocês teriam um conhecimento básico de relatividade para começar a estudar relatividade geral. A minha resposta é que sim. Com um pequeno detalhe, vocês têm conhecimento de física suficiente para começar a estudar relatividade geral. Mas relatividade geral existe uma matemática extra, então vocês têm que estudar um pouco de geometria diferencial, topologia, variedade, mas que é comum em livros de relatividade geral, esses costumam ser os primeiros capítulos. Em termos de física, eu diria que sim, vocês têm conhecimento suficiente, sim. Bom, para recomendações de livros, eu gosto bastante, como uma introdução inicial, livros relatividade geral. Gosto bastante, como uma introdução inicial, o livro do Sean Carroll, Space, Time and Geometry. Eu acho que esse talvez seja o melhor dentro do que o nosso curso foi, que é o do Sean Carroll. Eu gosto do General Relativity, do Wald. Esse é o meu preferido. Mas que ele é um livro um pouco mais puxado, um pouco mais pesado. Então não se sinta idiota se você não conseguir entender bem esse livro. Eu gosto. Recentemente teve um que foi lançado do Blondel. Não sei como é o título, mas vocês devem conhecer o livro do Blondel de termodinâmica. Acho que se vocês pesquisarem General Relativity, Blondel. Se vocês conhecerem o Blondel de termodinâmica, é o mesmo Blondel. É o Blondel e mais outro autor. Eu não cheguei a ler ele, mas ele é bem parecido com esse livro. Então é um bom complemento. Existem livros complementares que são interessantes. Eu posso passar o dia todo fazendo uma lista disso aqui. Existe o livro do Rovelli, que vai ser esse mesmo título, do Carlo Rovelli. É um livro legal. Tem os livros do Gueiros. Também é a mesma coisa. Uh, Tem o livro do Hawking Ellis. Hawking and Ellis. Mas que é um livro mais difícil, é um livro mais técnico, mas é um livro muito bom. Então, não tá projetando. Não, eu sei. Não tá projetando a tela. Putz, caramba, desculpa. Desculpa. Compartilhar a tela. Pronto. Assim, agora tá compartilhando. Desculpa, gente. Pronto. Então tem voltando. Tem o Space Time and Geometry, do Carroll. Tem o General Relativity, do Wald, como eu falei. Tem o General Relativity do Blondel, que esse é o que eu nunca cheguei a ler, nunca cheguei a estudar. Ele lançou tem 2 meses. Tenho também General Relativity do Carlo Rovelli, tem os livros do Gueiros, ele vai ter livros de topologia, de relatividade geral, de geometria diferencial, então a série de livros dele é boa. E tem o do Hawking Ellis, como eu estava falando, o do Hawking Ellis é um livro mais técnico, mais difícil, mas que vale a pena ser lido. Por muitos anos foi uma grande referência na área, esse livro, tá certo? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma introdução, mais algum livro que possa ser interessante. Bom, sobre a matemática da coisa, tem um livro que eu gosto muito, que talvez alguns de vocês vão perceber que o primeiro capítulo é muito inspirado nesse livro, que é o Tensor Calculus for Physics, do Dwight.
Esse livro é maravilhoso. Eu amo esse livro. Tá certo? Enfim, assim, de novo, posso passar o dia todo falando de recomendações de livros de relatividade geral pra vocês. Mas o ponto é, sim, vocês estariam aptos a, a, a começar a estudar relatividade geral, pelo menos, tem contato com a área a partir disso, certo? Bom, só para não deixar de dizer, tem a grande bíblia, né? O Gravitation, que é o famoso MTW, que é Misner, Kip Thorne e Wheeler, tá certo? São 3 autores. E ok, vamos começar a nossa aula, então, a partir disso. Mas o ponto é, sim, mas ao mesmo tempo eu também recomendaria muito depois vocês lerem as notas, como eu disse, as notas do curso vão além do que o curso vai parar. Então eu também recomendaria vocês, antes de estudarem relatividade geral, estudarem as notas completas. Eu acho que é um bom preparo, é uma boa motivação. Tem muita coisa de muitos livros diferentes, de muitos lugares. Eu coloquei lá no site, tá, que a referência são 3 livros principais, mas é mais para ter um guia para vocês. Mas a verdade é que tem muitos livros né, nessas notas aqui, tá bom? Então, bom, enfim, vamos de fato começar a aula hoje, então, tá certo? Só como pequena revisão rápida, na aula passada, qual foi o grande problema que a gente se propôs a resolver? Nosso grande problema foi determinar um número de um vetor não um quadrinúmero de partículas, mas um vetor porque o nome disso é densidade de número, né? Então, um vetor densidade de número, um quadro-vetor densidade de número, a gente viu que seria definido dessa forma aqui, a delta de x. Aqui a gente pode colocar um nu, por exemplo, que nu. O ponto é que, não se enganem, aqui uma pergunta natural que você podia pensar é por que não tem um nu aqui, né? Já que tem esses nus aqui. E a pergunta é que não, a resposta na verdade é que não deveria ter, porque esses nus aqui de dentro é simplesmente para representar que você está pegando, se você está pegando ponto, você está analisando essa quantidade aqui em cada um dos pontos, tá certo? E que é porque seria um abuso de notação eu colocar isso, a gente poderia fazer isso, mas seria um abuso de notação, porque eu poderia dar a falsa impressão que tem uma soma de índices aí, né? Pela notação inicial, mas não tem. Então é por isso que a gente coloca dessa forma. Eu até acho que nas notas eu coloquei assim, mas eu posso mudar isso depois. Tudo bem? E a gente mostrou, bem brevemente, de que, e eu vou dar uma discutida um pouco a mais, mas de novo, isso é um exercício das notas, de que o número de partículas nesse contexto aqui é conservado. E claro, isso aqui é o caso de uma partícula, no caso de várias partículas, a única diferença vai ser que você vai ter um somatório aqui e você vai ter isso aqui para cada uma das partículas. Isso aqui é uma U de tal A delta de 4 de x no menos q no A. E essa é realmente a relação que a gente vai ter, tá certo? Bom, é isso. E que a partir disso a gente consegue mostrar que exercício, que o número de partículas é conservado, exercício, que o número de partículas é conservado, ou seja, o que é que isso aqui está dizendo para a gente? Isso diz para a gente que todos os observadores inerciais definem não, concordam na conservação do número
na conservação de partículas. Ou seja, todos os observadores inerciais não enxergam partículas sendo criadas e aniquiladas do nada. Tá certo? E aí o que a gente vai ter a partir de agora também, por exemplo, é que a partir de agora não, um adendo que eu não fiz na aula passada eu deveria ter feito, é que essa derivada aqui, que é essa derivada quadridimensional, essa derivada no espaço-tempo, ela é definida da seguinte forma, tá certo? Ela pode ser reescrita assim. Então percebe que por mais que aqui o índice esteja embaixo, quando a gente escreve ela assim, o índice no argumento, na verdade, está em cima, tá bom? E que isso nada mais é do que 1 sobre C del T, e na parte espacial é o gradiente. E aí, de novo, isso também é um exercício. Se vocês consideram a derivada com índice em cima, ela não vai ser igual, a gente viu que elas são relacionadas por uma métrica, não é isso? E que a gente vai ter del x. E aqui agora fica embaixo. E isso é 1 sobre C del T menos o gradiente. Tá bom? Ou seja, isso aqui, sabendo disso então, isso aqui define pra gente uma equação de continuidade, que é 1 sobre C de N del T mais o divergente. Isso aqui é igual a zero. Tá bom? Ou seja, toda e qualquer corrente que vocês já conhecem, corrente e densidade de número, etc., continuam sendo conservadas. Então, um exercício interessante é você mostrar isso aqui para o caso do eletromagnetismo, em que se tudo der certo a gente vai chegar nisso na aula de hoje ainda, mas em que o N é substituído por um ρ e isso aqui é substituído pela densidade de corrente. E aí você teria, no caso eletromagnético, é 1 sobre C, eu vou escrever só assim, del T de ρ mais div J igual a zero. Certo? Eu vi que teve gente que chegou depois, só para exemplificar, eu falei um pouco sobre perguntaram no chat sobre se a partir desse curso vocês já estariam aptos a estudar relatividade geral, pelo menos uma introdução à relatividade geral. Eu disse que sim, com um pequeno adendo de que vocês têm que aprender um pouco mais de matemática antes de chegar a isso. A relatividade geral ela tem muita geometria, é uma teoria bem geométrica. Inclusive, um dos grandes objetivos desse curso é mostrar como o espaço-tempo de Minkowski também já tem uma geometria naturalmente intrínseca a ele, tá certo? E aí eu falei de alguns livros aqui, etc., mas vocês podem rever isso na gravação também. Vale dizer que todas as gravações das outras aulas já estão no YouTube. Nesse exato momento, enquanto a gente está tendo essa outra aula. Tá bom? Se não estão, na verdade, elas estão sendo upadas. Na verdade. Então, quando vocês forem ver, já vão estar lá. Tá certo? Mas voltando para realmente o objetivo da aula. A gente pode mostrar que isso é conservado e etc., mas, como eu falei nas notas, isso é um caso particular que a gente vai usar para algo mais fundamental. Mas, por exemplo, a gente já mostrou na aula passada que a energia ela é parte de algo mais fundamental. Algo mais fundamental esse, que é o nosso quadro-momento. Naturalmente, então, vale você perguntar sobre a densidade de energia. Vamos representar por ρ. Densidade de energia. Para esse caso do ρ, vale você perguntar então, ele é parte de o quê? O que é
mais fundamental, qual é o objeto mais fundamental que ele vai fazer parte. Então a gente sabe que uma densidade de energia ela é definida simplesmente como energia sobre volume. E a gente sabe que se uma classe de observadores mede uma densidade de energia ρ, e uma outra classe de observadores mede uma densidade de energia ρ', é igual ao quê? Isso é fácil de a gente fazer, porque o ρ', ele é o E' dividido pelo V'. E a gente sabe que o E', quando ele se transforma simplesmente para um γ-E. Enquanto o V', ele se transforma para V sobre γ. Ou seja, isso aqui é γ ao quadrado E sobre V, que é igual a γ ao quadrado de ρ. Ou seja, o ρ' é γ ao quadrado de ρ. Todo mundo entende esses passos? Do porquê isso é dessa forma? Só para ter certeza. Perfeito, sim. Show. Mas percebe então que isso não se encaixa em nenhuma das transformações de componentes de vetores que a gente vinha tratando até aqui, né? Porque sempre era os vetores e seus componentes, eles sempre estavam se transformando como 1 sobre γ ou com γ, com um fator de γ. Você nunca tinha, mais especificamente, as partes espaciais se transformavam com 1 sobre γ e as partes temporais se transformavam como γ. Você consegue mostrar isso, apesar de que eu não cheguei a mostrar. Né? Você consegue pegar um quadro vetor arbitrário, um AMU, por exemplo, e mostrar que o A0 tem que se o A0' e o A'I eles têm que se transformar de uma forma específica para um vetor, de novo, para um quadro vetor arbitrário, tá certo? Você consegue mostrar isso. Então, isso deve ser parte de um objeto matemático diferente, algo que a gente não tratou até aqui. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que para uma classe de observadores em repouso, por exemplo, o ρ ele nada mais é do que o P0 delta de 3 de x, por exemplo. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que ele é E sobre C delta de 3 de x. Que é simplesmente a gente está considerando, de novo, naquele problema de tal qual da aula passada, que a gente considerou de um volume de partículas, né? Eu estou pegando o caso de uma partícula, por exemplo, e essa partícula está em repouso nessa classe de observadores. E é claro que quando você integra isso, a gente viu que integrar isso é a mesma coisa que integrar isso aqui, sobra um fator de 1, a energia da partícula é simplesmente isso. Se ninguém entender, por favor, me interrompa. Estou indo rápido nessa parte porque são coisas que a gente já discutiu na aula passada. E aí a gente consegue obter, fazendo as mesmas manipulações matemáticas que a gente fez na aula passada, a gente consegue obter um objeto que ele vai ser escrito dessa forma aqui. No caso de muitos corpos, ele vai ser escrito como esse somatório em A de D, Q, mu, D, tal A, P nu, delta de 4 de x alfa menos q alfa de A. Tá certo? E que, claro, isso aqui isso pode ser reescrito, porque, por exemplo, a gente sabe que P nu nada mais é do que Q? M U nu. Que nada mais é do que M D Q nu D tal. É isso? A gente pode substituir isso, então. Isso seria somatório em A da integral de D tal A dq mu d tal a m d q nu d tal a, aqui seria uma MA, certo? Aqui é um A,
de novo, repete esse fator de delta, x alfa, menos Q alfa, tá bom? E aí, olha só, a gente não sabe que objeto é esse ainda. Fazer esses passos daqui para cá é um exercício das notas. Eu só não estou fazendo isso porque a gente fez o caso muito parecido na aula passada e a ideia é exatamente a mesma. Exatamente a mesma, não muda quase nada, tá bom? Então é um bom exercício para vocês, tá certo? E aí o ponto é que eu não sei que objeto ainda é esse T-monu que a gente escreveu, mas eu sei que, olha só, isso aqui, a princípio, ele tem 16 componentes. Não é isso? Porque são quatro componentes de espaço-tempo e 4 componentes de espaço-tempo. 4 vezes 4 dá 16, porque isso aqui vai de 0 a 3, isso aqui também vai de 0 a 3, então são 16 componentes no total. Mas, olha só, tem uma simetria nos índices aqui, porque eu trocar o índice mu com o índice nu não muda a expressão, ou seja, é simétrico nos índices. Ou seja, T mu nu é igual a T no mu. Isso faz com que a gente reduza um pouco o problema, porque isso implica que T mu nu, na verdade, vai ter só então 10 componentes independentes. Justamente porque os termos, os que seriam cruzados, então, por exemplo, o T0i e o TI0, eles são a mesma coisa. Ou T0J e o TJ0, eles são iguais. O TIJ e o TJI, eles são iguais. Quando você dá para ver de forma bem direta de que isso reduz 6 das componentes, a gente fica com, no caso mais geral, com 10 componentes independentes. Todo mundo conseguiu acompanhar isso, entendeu por quê? Perfeito, perfeito. Então, gente, vamos dar continuidade. A gente pode identificar o que, para a gente ter consciência do que é esse objeto, vamos escrever ele componente por componente, sempre olhando para essa expressão aqui, tá bom? Vou até mudar a cor. Vamos para um T00. Isso aqui vai ser simplesmente igual a somatório em A da integral de tal A. O zero aqui, de novo, lembra que é um P, né? Então, isso aqui vai ser um EA, que é energia. Claro, vai ter um fator de C aqui, né? De delta de T menos tal A delta de 3x menos Q, certo? E aí você pode se perguntar para onde foi esse fator aqui, né? Esse dq0, dq tal lá. Só que lembra que na aula passada a gente tinha definido isso aqui como sendo igual a 1. Como se é igual a 1, não faz diferença. Tá bom? Ou seja, se a gente integra isso aqui, lembra, acho que todo mundo lembra também da aula passada que a gente tinha definido que isso aqui é simplesmente a delta 4. Como isso aqui é delta 4, a gente pode reescrever dessa forma. Porque como a integral está em tal, é mais fácil ficar assim. E aí isso faz com que a gente se livre da delta de tal, e a gente fica simplesmente com T00, que é o somatório em A de EA sobre C da delta 3 de x menos q. Tá ok? E isso nada mais é do que a densidade de energia para n partículas. Porque esse somatório, claro, ele vai de A até n. Então, isso nada mais é do que a densidade de energia, veja só. Lembra quando a gente tinha escrevido aqui em cima?
É a mesma coisa, só que agora são para várias partículas, não é isso? Cada uma está indexada com uma etiqueta, que eu dou uma etiqueta A para cada uma dessas partículas e eu somo nessas etiquetas para dar o número total de partículas e assim eu ter a densidade total de energia, tá bom? E aí vamos calcular, por exemplo, também o T0i. O T0i, ele também não vai ser muito complicado. T0i é o somatório em A de D tal A. De novo, 0, vamos aqui. Mu igual a 0, isso aqui dá 1, sobra só, ó, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar um PI, tá bom? Como isso aqui dá um PI, então a gente fica com delta de T menos tal A, tá delta 3 de X menos QA vetor. E isso, de novo, integrando, não é nada mais do que o somatório em A de, em cima, PI, delta 3 de X menos QA. Por que que isso é importante? Porque isso, ou seja, isso aqui é a densidade de energia. Densidade de energia. E isso, nesse caso aqui agora, não é nada mais nada menos do que o momento. É o momento total das N partículas. Uma densidade de momento, na verdade, né? Porque se a gente integra isso no volume, é que a gente teria de fato os momentos. Então, isso é uma densidade de momento. Tá certo? Falta então a gente fazer o TJ. E o TJ ele vai ser igual somatório em A, integral de d tal A não, desculpa. Vai ser um dt, aqui nesse caso, VI PJ, de novo, delta de T menos tal A, delta de 3x menos QA, que é igual a um somatório de novo. Essa integral ela é simples, como a gente fez antes, são de VI PJ da delta de 3 de x menos QA. Ok? E isso a gente não sabe como interpretar exatamente. E aí a gente vai ter que dar um outro jeito da interpretação de qual é a interpretação de TJ. É isso que a gente vai tentar chegar agora. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Tranquilo. Qualquer coisa, de novo, só vocês me interromperem, tá bom? Continuando, então. Eu deixei de novo de exercício vocês demonstrarem a conservação do tensor do... Opa, eu não posso falar o que é isso ainda. Desse objeto. Aqui. Eu deixei isso de exercício nas notas. Para mostrar que essa quantidade aqui é conservada. Esse objeto matemático ele é conservado. De novo, por aquela definição que a gente viu antes da derivada, isso acaba sendo nada mais do que 1 sobre C del T0i del T mais del xi com i em cima T i nu. Não é isso? Exatamente, é isso. Na verdade aqui a gente pode dizer que é um J, né? Enfim, é, é, tá certo. Só que, vamos fixar, por exemplo, vamos fixar, vamos
fixar o nu igual ao j. Quando a gente faz isso, a nossa equação ela se torna T0j del t mais del xi t ij igual a zero. Só que, gente, o T0j, a gente mostrou que ele não é nada mais do que a densidade de momento, né? Então, ele é nada mais do que o somatório em A de P, J, delta 3 de x menos QA. Tá bom? Se a gente integra essa equação toda no volume, por exemplo, ou seja, a gente faz isso aqui, del t, integração disso aqui no volume de T0J, e aqui eu já vou fazer um truque, que é isso aqui, essa derivada no tempo, a gente pode passar para dentro, porque o volume não depende do tempo, del t de T0J, mas isso aqui a gente já não pode. Isso aqui é a derivada toda. Quer dizer, no caso, na verdade, desculpa. Ela estava dentro já, porque a gente integrou a equação e a gente pode passar ela para fora. Foi isso que eu quis dizer. Del t. Pronto. Isso aqui é que realmente fica dentro. Del x, t i j. E isso é zero. Pronto, agora sim. Tá certo? Só que, integrando isso aqui no volume, o T0J, a gente vai se livrar dessa delta. Eu imagino que todo mundo consegue ver isso. Se não, só me interromper, por favor, não fique com vergonha. E aí o que isso vai acabar acarretando é que esse primeiro termo ele vai se tornar simplesmente a soma dos PJs. Só que a soma dos no caso, a derivada no tempo da soma dos PJA, né? Só que isso eu posso chamar de um pesão J, que posso dizer que é o momento total agora. Agora sim é o momento total, porque a gente integrou o volume. E isso é igual a menos a integral de 3x del xi tij. Pelo teorema de Gauss, imagino que todo mundo aqui fez Física 3, então sabe pelo menos o que é o teorema de Gauss, mas para aqueles que não sabem, deixa eu olhar para o avatar de vocês aqui enquanto eu explico isso. Para aqueles que não sabem, o teorema de Gauss é um teorema que ele relaciona fluxos. Então, ele relaciona o fluxo no volume inteiro por uma superfície. Então, você consegue fazer... Assim, estou explicando isso de uma forma bem por cima, claro, né? Porque não é meu objetivo dissertar sobre o teorema de Gauss. Então, a gente pode reescrever isso como sendo simplesmente uma integral. Isso aqui, de novo, é uma integral no volume, isso aqui é uma integral no volume, é uma integral no volume. Agora vai ser uma integral na superfície. Porém, esse fluxo ele sempre está em uma direção, né? Então, isso aqui, a gente tem que considerar, por exemplo, o que eu estou falando é o seguinte. Tem uma superfície, tem uma região dessa superfície, nessa região tem um vetor normal NI. E é por isso que essa grandeza aqui do elemento de área, ele tem uma componente, certo? E aqui TIJ, ou seja, olha só que interessante. O que a gente... Opa, não, vou manter esse desenho. O que a gente está relacionando? A gente está dizendo que derivada temporal do momento é igual a menos... esse sigma é só para representar a borda do volume, tá certo? Porque justamente é a superfície, é a borda do volume. A gente estava integrando o volume, agora está integrando na superfície, ou seja, está integrando, é uma integração de uma área.
que isso está dizendo para a gente? Uma derivada temporal do momento é uma força. E ele está dizendo que uma força é igual a, em módulo, é igual a integral de alguma coisa em uma área. Ou seja, isso nada mais é então do que está definindo para a gente uma pressão. Ou seja, T e J nada mais é do que uma pressão, tá certo? E aí tem uma tecnicalidade, porque percebe que é um T e J. Então, você pode acontecer, por exemplo, aqui esses fluxos que a gente está falando, eles podem não estar na mesma direção, né? Porque, como a gente disse, quando a gente diz que eles estão na mesma direção, você está dizendo que é o caso do TI, ou o TJJ, não é isso? Mas que são as componentes da diagonal principal. Mas que, quando, num caso diferente, o que você pode ter é que você está olhando, por exemplo, para uma direção, enquanto o fluxo ele está passando numa direção ortogonal a essa direção pelo qual você está olhando, por exemplo. Eu imagino que deu para entender dessa forma, né? Então, a ideia é basicamente essa. Ou seja, isso é uma pressão. Dado que isso é uma pressão, num caso em que a gente tiver um, a gente está falando de algo discreto aqui, né? Mas no caso, porque a gente está falando de casos de muitos corpos, umas partículas, mas no caso que eu tenho tantas partículas em que eu considero isso um fluido, por exemplo, que eu olho de fora e parece um fluido, parece um contínuo de partículas, e isso for homogêneo, isotrópico, isso aqui vai ter a seguinte forma: vai ser ρ C ao quadrado P, 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 que é 0,0,0,0,0,0,0,0,0. E isso, de novo, na verdade não isso, mas esse objeto então, que a gente vem tratando nessa sessão, é o que vocês vão ver chamados de tensor. De novo, percebam que eu não defini o que é um tensor. Tensor de energia. Momento. Certo? Porque ele contém toda a informação sobre energia e momento, como a gente viu, de uma partícula, de um conjunto de partículas ou de um contínuo de partículas, tá certo? E ele é muito usado em ele é um dos objetos principais que aparece em relatividade geral, até porque ele está nas equações de Einstein, certo? Então ele tem sua importância, ele vai ter sua importância também para a teoria quântica de campos, física de partículas, para quem for trabalhar com essas coisas, tá bom? Então não tinha como dar isso tudo sem introduzir o tensor de energia momento. Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Ok. E aí agora, gente, eu vou tentar introduzir a gente chegar em como o eletromagnetismo é uma teoria relativística. Uma coisa que vocês podem fazer, talvez depois dessa sessão que vai vir agora, que a gente vai falar agora, é construir. Esse não é um exercício fácil. Pelo menos não até onde eu sei que vocês sabem. Tá certo? Difícil. Para alguns pode ser mais fácil, para outros pode ser mais difícil. Mas o que eu quero dizer com isso é: não se ache um idiota se você não conseguir fazer. Tá bom? E, de novo, eu estou disponível para dúvidas e etc. Caso vocês não consigam fazer algum exercício das notas, fiquem à vontade para me falar. Tá bom? Vamos fazer uma discussão
sobre eletromagnetismo, então, e sobre como o eletromagnetismo ele é naturalmente uma teoria relativística. A gente vem falando, e a gente falou no capítulo 1 das notas e na primeira aula, por consequente, né, de como o eletromagnetismo está no coração do nascimento da relatividade. E como todo o problema da mudança de observadores dentro do eletromagnetismo foi o que motivou o primeiro paper do Einstein sobre relatividade. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre a formulação relativística do eletromagnetismo e mostrar realmente como essa formulação ela nasce naturalmente, simplesmente pelo fato da velocidade da luz ser uma constante universal, etc. Tá bom? E a gente sabe que as equações de Maxwell elas são E igual a ρ sobre ε0 igual a zero cross B menos 1 sobre C del E dt é igual a 1 sobre bu zero J é mais 1 sobre C del B del T igual a zero. Essas são as 4 equações de Maxwell. Tá certo? E a gente sabe que partículas carregadas eletricamente elas vão interagir com esses campos eletromagnéticos de forma que a gente vai ter Q E mais V vetorial P, isso tudo dividido por C. Tá certo? E a gente sabe também, claro, que E pode ser escrito como menos o gradiente de um campo eletrostático menos 1 sobre C da derivada de um outro campo A, e tal que, como também o divergente de B é igual a zero, pelo teorema de Helmholtz, isso permite a gente escrever B como sendo o rotacional de um campo A. Certo? E o campo A é esse que a gente diz que é o, para quem não conhecer, é o potencial vetor. Ok? É esse mesmo A que está aparecendo no campo elétrico também. E aí? Bom, é isso. Essa é a ideia. A gente pode, sabendo disso, é um bom exercício para vocês. Vocês conseguem chegar nisso através das equações de Maxwell. Tá bom? Então, vale a pena. É um exercício que vale a pena ser feito. Basta, é literalmente isso. Você toma essa expressão aqui, substitui em alguma das equações de Maxwell, que eu não vou dizer qual é, e aí cabe a vocês, e vocês vão chegar nessa expressão de que que o campo eletromagnético, de forma geral, ele tem essa forma. Você pode expressar ele em termos dos potenciais assim, tá bom? E esses potenciais, eles têm uma certa liberdade é o que a gente chama de uma liberdade de calibre, e como você pode calibrar eles. E é o seguinte, você pode escrever, você sempre pode dizer que existe um filinha, isso que eu vou usar agora como filinha e a linha não são de mudanças diferenciais, é simplesmente com respeito ao calibre dele. Que pode ser simplesmente um φ mais uma derivada de uma função escalar no tempo, e o A' ele pode ser escrito como um A menos C, o gradiente de uma função escalar. Tá bom? Ok. E aí vão ter escolhas de calibre que você pode fazer, ou seja, eu posso escolher calibres específicos, contanto que eles não mudem a física, ou seja, não mudem a física observada que a gente vê, né? E aí, por exemplo, calibres conhecidos são, por exemplo, vou ficar aqui, isso que eu estou chamando de calibre, vou colocar aqui, calibres. Eles também são chamados de calibres
igual a gauge. Então, quando vocês lerem nos livros de eletromagnetismo, o professor de vocês falando, gauge não é uma pessoa. Gauge é um calibre, tá bom? No calibre, eu vou me esforçar para falar a palavra calibre, não gauge. No calibre, que a gente chama calibre de Coulomb, a configuração que a gente vai ter é que o divergente de A é igual a zero. E que isso naturalmente implica, então, que o divergente de A é igual a zero. Não. Bom, o ponto é, no calibre de... Não vou fazer isso. No calibre de Coulomb, a gente vai ter essa configuração. E a gente tem um outro calibre, que é o que a gente chama de calibre... No calibre... Eu estou trapaceando olhando as notas aqui. Né? No calibre temporal. Eu vou falar disso. Não sei como é uma boa ideia falar disso. Não vou falar disso. Mas o ponto é, existe um outro calibre que a gente pode escolher, que é o seguinte, que é 1 sobre C del φ del t mais... Ou seja, existe esse calibre, o calibre de Coulomb, que a gente escolheu aquilo igual a zero, mas a gente pode reescrever, pode escolher um outro calibre em que o divergente do A é menos 1 sobre C derivada de φ no tempo. Tá certo? Percebe uma coisa, de que esse calibre de Coulomb, ele está um pouco relacionado com, ele vai ser provavelmente útil para problemas, por exemplo, de eletrostática, já que quando dφ dt é zero, significa que o potencial φ não depende do tempo. Né? Mas o ponto é que quando a gente escreve esse calibre aqui, você pode chamar de calibre temporal, por exemplo, né? Mas quando a gente escreve isso, a gente pode reescrever as equações de Maxwell em termos de duas equações de segunda ordem, que vão ser 1 sobre C2, del 2, φ, del T2, menos φ, e 1 sobre C2, del 2, A, del T2. Opa, aqui eu fiz um erro. Isso tudo é igual a ρ. Isso tudo é igual a ρ. Menos quadrado. Opa, não. Só isso. É igual a 1 sobre C J. 1 sobre C ou 1 sobre mu zero. Agora sim. Isso. J. Ou seja, lembra que eu tinha definido isso aqui como sendo um operador box, né? Então, 1 sobre C2 não. Box de φ é igual a ρ. E o box de A é igual a 1 sobre J ou 1 sobre mu zero de J. Tá bom? Aqui deve ter um fator de epsilon zero aqui, provavelmente. Tá entendido? Eu não, de novo, não fiz esses passos porque é operacional. Vocês tomam essa relação que eu dei para vocês aqui, substituem as equações de Maxwell, você vai chegar nessas duas equações aqui. O que significa calibre? Yuri, calibre, o que eu quero dizer é literalmente calibrar os potenciais. É isso que eu quero dizer, percebe? O que eu estou dizendo é que vamos fazer um exemplo explícito, talvez fique mais claro. Por exemplo, vou escrever aqui. O que significa calibre? Com calibre, o que eu quero dizer é, pega, por exemplo, o campo eletromagnético de uma carga parada estática. Ou seja, o
que é isso? Isso é um E que é 1 sobre 4π ε0 R2 R chapéu. É isso? E o B disso é zero. Só que a configuração que dá para a gente disso, a gente pode calibrar os potenciais para esse problema da seguinte forma. A gente pode calibrar eles simplesmente como sendo o nosso φ, ou melhor, a gente pode escolher o calibre que divergente de A é zero, o que vai implicar, por consequência, que, veja, se o divergente de A é zero, significa que esse potencial é constante no tempo. Se esse potencial ele é constante no tempo, ele não pode depender do tempo. Se ele não pode depender do tempo, ele tem que ser uma coisa como 1 sobre 4π ε0 R, a menos de um sinal. E você também chega à conclusão de que o A é zero. Então isso significa calibrar. O que eu estou te dizendo é que existe uma liberdade de escolha sobre a forma com que você calibra os potenciais. Existe uma liberdade de escolha aonde você coloca o zero dos potenciais. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque o que é observável é a diferença dos potenciais, não é isso? Ou seja, são as derivadas, você pode ver como as derivadas dos potenciais, né? Uh, e não exatamente os potenciais propriamente ditos. E por isso eles têm essa liberdade de, onde eu seto zero, essa liberdade de calibre. Posso calibrar eles de formas diferentes, contanto, preservando a física do problema. É um pouco mais delicado do que isso, mas que por enquanto é o que vocês precisam saber. Mas tá satisfeito com essa resposta? Esse é o mais importante de tudo. Se você não estiver satisfeito com essa resposta, a gente não continua. Sim, fez sentido. Ok. Sabe que, por exemplo, a gente podia considerar uma outra configuração. A gente podia considerar, por exemplo, um problema em que, eu vou escrever aqui de novo de azul, só para terminar isso do Yuri. A gente poderia considerar, por exemplo, um caso em que o filhinha fosse zero. Quando o filhinha fosse zero, o que isso ia dar para a gente? Isso ia dar para a gente que o φ é igual a menos, não é isso? E isso daria para a gente, isso é um exercício das notas. Isso aqui daria para a gente o menos A C Q T sobre 4π y0. Y0 não, só 4π. 4π R2 R chapéu. E aí, por consequência, como a gente sabe que isso é igual. Isso é o A', né? E a gente sabe que o A' é igual a A menos C grade de lambda. Que você poderia resolver para φ, descobrir quem é φ nesse problema, etc. De forma que, adiantando logo, o lambda seria uma coisa como menos QT sobre 4π R. Seria um outro tipo de problema, uma outra configuração que você poderia ter. Tá bom? Enfim, só quero que isso fique bem claro. Não quero que fique nenhuma, nenhuma brecha no conhecimento de vocês, tá bom? E aí, gente, por que é interessante essas equações aqui? Podem me interromper se alguma coisa não tiver feito sentido. Mas o que significam essas equações aqui? Vamos escrever elas como a gente tinha escrito antes. A gente tinha usado antes essa notação aqui, né? Uma chaves, indicando que isso aqui é φ, aqui é J,
e que isso é igual a aham, e que isso é igual a Rho e 1/C. Opa, J não, Φ e A. Agora sim. Isso é 1/CJ. Percebe que isso dá uma ideia um tanto quanto natural de quadro vetor. Porque a gente poderia definir, então, por exemplo, um quadro vetor A, ou seja, um quadro vetor potencial, que ele seria nada mais e nada menos do que φ, tá? De forma, então, que a gente teria, a gente poderia definir que o box de A mu ele seria nada mais ou nada menos do que o menos J mu, ou na verdade J, ele seria o próprio J mu, e que o J mu nada mais é do que o C J. Tá certo? E aí, claro, para isso a gente precisaria reescrever isso como isso aqui. E aí, de novo, a gente pode mostrar mais uma equação e vem dessa equação que a gente escreveu aqui em cima, né? Olha só, vem dessa equação que a gente escreveu aqui. Que é que é igual a zero, porque isso é igual a 1/C del φ del t mais div. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, então vamos continuar. Nesse contexto, a gente pode falar também, a gente pode chegar numa equação, eu vou deixar de exercício para vocês, numa equação de conservação para corrente, né, para quadricorrente. Que isso, de novo, como eu estou dizendo que isso vai ser um exercício, que isso é igual a zero, se isso é igual a zero, isso é 1/C del O del T, só que tem um C aqui junto, né? Então esse C cancela com esse C, fica uma coisa assim, mais div J. Isso é igual a zero. Ou seja, isso está dizendo para a gente que toda carga e corrente eletromagnética elas são conservadas em um volume fechado. Tá bom? Não são criadas cargas ou destruídas cargas nesse volume. Tá bom? Que, de novo, é um resultado muito parecido com o que a gente tinha conseguido para a conservação da densidade de número. É isso? Ok? Tudo bem. Deixa eu ver, eu vou pular alguns passos aqui, mas. Tarará, tarará, tarará. Uhum. Eu vou pular isso aqui direto para cá. O grande ponto é que agora, tendo conhecimento disso, a gente pode. Lembra que o campo elétrico ele era escrito como menos o gradiente de φ menos 1/C del A del T, é isso? Mas a gente acabou de induzir a ideia de que existe um quadro vetor potencial que é um φ A, não é isso? Ou seja, a gente pode dizer que a componente iésima, vamos colocar com o índice para cima, é que a componente iésima desse campo ele é simplesmente menos gradiente de φ, componente iésima disso, menos 1/C del A del T, componente iésima. Isso aqui também.
tá certo? Ou seja, isso pode ser reescrito como menos del I. Vou escrever com índice embaixo. Vai ficar mais simples. Não vou ter que ficar me preocupando com um sinal de menos que vai aparecer depois. Menos del I a zero menos 1 sobre C del zero a I. Exatamente. Ou seja, isso é igual a 1 del I a zero menos, porque ó, lembra que quando a gente faz o uso da métrica, aparece um sinal de menos ou mais, né? Então a gente pode abaixar esse índice aqui. Quando a gente abaixa esse índice, vai um sinal de menos. Isso vai fazer com que a gente fique com um fator de... Esse 1 sobre C ele não aparece aqui. Desculpa. O del zero é definido como... o del zero é definido como 1 sobre C del T. Então não tem fator de C aqui não. Isso vai ser igual então a um del zero a I menos del I a zero. Exatamente. 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 Perfeito. E, analogamente, para o campo magnético, lembra que o campo magnético ele é definido como... Eu estou querendo só falar o inglês disso, eu não estou lembrando. Enfim, o curl, né, o rotacional. O rotacional do potencial vetor. Que a gente pode reescrever isso como sendo simplesmente um meio de delta de IJK del I a K del I a K menos del K a I. Tá certo? Ou seja, que isso aqui... Deixa eu desligar aqui, depois eu ligo de volta. Ou seja, que isso aqui... Enfim, essa é simplesmente a definição do rotacional. Então, a gente está escrevendo ela de um jeito um pouco diferente, mas que não é nada demais a princípio. Ou seja, o que eu quero, com nada demais, o que eu quero dizer não é nada de novo. Se você conhece a definição do rotacional, para quem não conhece o rotacional de um campo de vetores, ele é definido como sendo del I menos del J. Isso em componentes, né? Ele é del I menos del J da componente FK do vetor. Tá certo? Isso na direção K, claro. Tá bom? E isso vai permitir a gente ter uma noção de covariância agora, porque percebe, aqui aparece a mesma equação que aparece aqui, mas com uma aparece componentes temporais, outra aparece componentes só espaciais. Então faz sentido, de novo, eu não estou sendo muito rigoroso nessa derivação, mas faz sentido a gente definir então um campo, um objeto, na verdade, que a gente vai definir como sendo del mu a nu menos del nu a mu. Uma combinação dessa forma. De tal qual que o F 0i ele seria menos o EI, ou seja, o que isso implica para a gente é que o FI0 seria o EI, tá certo? E que o FIJ ele seria o epsilon de IJK de BK, que está bem parecido com essa definição aqui, tá certo?
E aí, de forma que se a gente explora isso em componentes agora, o que a gente teria é que o F mono ele é 0, menos é 1, menos é 2, menos é 3, é 1, é 2, é 3. 0, 0, 0, 0. Aqui seria B3, aqui seria menos B2, aqui seria B1, aqui seria menos B1, aqui seria menos B3 e aqui seria B2. E aí a gente pode reescrever isso com índice para cima também, né? Só mudaria o sinal das coisas, porque isso, de novo, é um exercício de levantamento e abaixamento da métrica, vocês podem fazer isso, que daria uma coisa parecida. Então, a partir disso, o que a gente achou? A gente achou uma forma de reescrever o eletromagnetismo em termos de um objeto só. Objeto só que, de novo, é um tensor. Eu não estou definindo o que é um tensor, mas é o que a gente chama de o tensor de Faraday. Tá certo? E que a partir disso, a gente pode escrever as equações do eletromagnetismo como sendo um conjunto de equações que é del mu F mu nu, que é igual. Tem alguma constante aqui, eu nunca lembro se é 1 sobre C, se é 1 sobre mu zero. Eu acho que é 1 sobre mu zero. De J nu. Por fins práticos, vamos tomar unidades naturais em que isso é 1. Certo? Nas notas isso vai estar bem organizado, claro, consultar. E tem as equações de Bianchi, que são alfa, F, beta, gama, mais del, beta, F, gama, alfa, mais del, gama, F, alfa, beta. Isso tudo é igual a zero. Ou seja, a gente conseguiu reduzir as equações de Maxwell, que eram 4 equações, agora elas são 2. Olha só que legal. Alguma dúvida, gente? Isso tudo está nesse objeto novo, que é o tensor de Faraday, porque ele contém toda a informação sobre o campo eletromagnético. Ele contém toda a informação sobre todas as componentes do campo elétrico e todas as componentes do campo eletromagnético. Vale mencionar que ele é antissimétrico. Veja só. O F mu é diferente do nu mu. Ou seja, nesse caso particular, o F mu é menos o F nu mu. Tá certo? Então eles não são iguais, e a gente pode ver isso até porque a diagonal principal ela é zero e você difere por um sinal de menos quando você vai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e por aí vai. É isso? Alguma dúvida? Eu entendo, isso parece um pouco jogado, mas é porque tensor matematicamente é tipo uma matriz? Não. O tensor matematicamente ele não é tipo uma matriz, mas ele pode por vezes ser representado como uma matriz. Ele é um objeto mais complicado do que isso. É uma falácia de que às vezes você vai ver alguns físicos falando de certa forma que um tensor é nada mais nada menos do que uma matriz bombada, mas isso não é verdade. Ele é um objeto que tem toda uma interpretação geométrica por trás. Para quem entende um pouco de matemática, não vou fazer isso. Não está no objetivo desse curso. Mas não, ele não é tipo uma matriz. Ele pode, de novo, reforçando a resposta, ele pode ser representado como uma matriz, por vezes,
mas que ele é um objeto mais geral do que uma matriz. Isso, inclusive, é um ótimo exercício. É um exercício desse livro do que eu falei no começo da aula, do Tensor Calculus for Physics, do Dwight, aqui. Ele é um exercício desse livro, em que eu não lembro de qual capítulo agora, mas que ele pede para você mostrar justamente que tensores e matrizes não são a mesma coisa, porque, sob transformações de coordenadas, nem toda matriz se transforma como um tensor deveria se transformar. Logo, nem toda matriz é um tensor. Você pode fazer isso tomando o caso de... Você toma uma matriz de rotação e você toma uma coisa que é, por exemplo, um A que é 0, 1, 1, 0. Você vai ver que sobre transformações de coordenadas, isso aqui não se transforma como um tensor. Mas para isso, claro, você tem que saber, eu teria que ter lhe ensinado como um tensor se transforma, que eu não ensinei. Eu também não ensinei como um vetor se transforma de forma geral. Mas que isso tem muito. Eu gosto muito, de novo, eu gosto muito daquele livro que eu falei do Dwight. Ele tem explicações ótimas sobre esse tipo de coisa, mas que é coisa que se tem comumente em livros introdutórios de relatividade geral, vai ter uma certa explicação sobre tensores, senão vocês podem procurar em livros de matemática mesmo. Não é problema, tá bom? Eu queria parar a aula de hoje por aqui. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu não vejo porque ir muito mais além. De novo, meu sonho era ter terminado esse curso em observadores acelerados, mas infelizmente não dava tempo, não deu tempo. É isso, gente. Alguma dúvida? Senão eu já paro de gravar já. A não ser que vocês queiram, como tem acontecido com certa frequência, que eu paro de gravar e depois vocês fazem as dúvidas, se vocês se tirem mais à vontade, que é o que eu venho percebendo. Uma semana é pouco tempo, Daniel. Uma semana é pouco tempo. É uma tarefa, é quase uma missão impossível tentar dar um curso bem posto, um bom curso de relatividade restrita em uma semana. Mas eu dei o meu melhor, eu tentei fazer o que eu achava que cabia e o que era de essencial para um mini curso de relatividade restrita em uma semana. Mas percebe que é tanta coisa que isso dá conteúdo para um semestre inteiro. Bom, vou parar de gravar.